Com apenas um voto contrário de Luiz Fux, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirma a decisão que impôs medidas restritivas a Jair Bolsonaro. A análise do caso ocorreu no plenário virtual do STF e todos os demais ministros, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia, acompanharam o relator Alexandre de Moraes. No fim da semana, Jair Bolsonaro passou a usar a tornozeleira eletrônica e foi proibido, dentre outras medidas, de se comunicar com o filho e deputado Eduardo Bolsonaro e também de usar as redes sociais. Ontem, Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para que a defesa do ex-presidente explique uma publicação feita por terceiros sob pena de ele ser preso. Na Câmara, Jair Bolsonaro participou de um encontro da oposição, mostrou a tornozeleira eletrônica à imprensa e se disse humilhado, né, João Pedro Melo? Bom dia para você. É isso, Carlinha. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Ele voltou a dizer, né, que essa tornozeleira eletrônica, o uso desse equipamento é uma suprema humilhação. E agora, então, os advogados de Jair Bolsonaro deverão prestar esclarecimentos sobre o descumprimento de medidas cautelares que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele ampliou as restrições ao ex-chefe do Executivo, inclusive proibindo a publicação de entrevistas concedidas pelo político do PL nas redes sociais dele e também de terceiros. Bolsonaro, então, esteve na Câmara ontem, no encontro com integrantes do Partido Liberal. Foi um encontro que meio que passou por cima de uma determinação do presidente da casa, Hugo Mota, de que não deveríamos ter reuniões nesse período de recesso parlamentar, mas ainda assim, depois ali vendo que não seria ou não teria como vencer, Hugo Mota falou que tudo bem, poderia ocorrer essa reunião, mas que fosse uma reunião ali de forma pacífica e ordeira. Bom, pela primeira vez, o ex-presidente mostrou essa tornozeleira eletrônica e a gente vai ver o trechinho desse vídeo agora. Não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação do nosso país. Suprema humilhação. Aqui, uma pessoa inocente que estão fazendo com o ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a polícia toda. O que vale para mim é a lei de Deus. Amém. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil. Bom, Alexandre de Moraes entende que Jair Bolsonaro pode ter desrespeitado a ampliação das medidas cautelares e, de acordo com o ministro, as imagens em que o ex-presidente exibe o aparelho de monitoramento eletrônico foram divulgadas em diversas postagens nas redes sociais. Esse conteúdo foi acompanhado do discurso do político, que você viu aí um trechinho, ou ouviu um trechinho agora, e por isso determinou então o posicionamento da defesa sob pena de decretação imediata da prisão de Bolsonaro. Além do uso de tornozeleira eletrônica e proibição de acesso às redes, o ex-presidente não pode sair de casa à noite nem ter contato com o filho Eduardo, que está nos Estados Unidos. As determinações de Moraes foram levadas para análise da primeira turma do STF. 4 dos 5 ministros mantiveram as medidas, apenas o ministro Luiz Fux foi contrário, e para ele as medidas restringem a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação. Após a operação de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, na última semana, peritos analisaram o conteúdo de um pendrive que foi recolhido no local. Esse material, com fotos pessoais e músicas evangélicas, foi considerado irrelevante para essa investigação. Já o telefone do ex-presidente segue passando por perícia e parlamentares do PL decidiram pressionar no Congresso para o voto daquela proposta que trata sobre a anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Sóstenes Cavalcante, líder do partido na Câmara, diz que a oposição vai dar voz a Jair Bolsonaro e organizar protestos. A gravidade do Brasil é tamanha porque temos um desgoverno que decidiu fazer antecipação do período eleitoral e não governa o Brasil. Quem tem responsabilidade para resolver o problema do tarifaço americano é o presidente eleito da República, que ao invés de resolver, dialogar, usar a chancelaria, as relações exteriores para resolvê-lo, o atual governo decidiu continuar atacando, debochando do governo americano, chupando jabuticaba, indo agora encontrar com presidentes de países de esquerda latino-americanos como uma provocação. E nós, como oposição, queremos dizer que nenhum governo resolve o problema de relações internacionais com provocações.
Bom, no lado do Senado, né, o outro lado do Legislativo, a ideia da oposição agora é tentar pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Esse que é um texto que já está há algum tempo nas mãos de Davi Alcolumbre, mas que até agora não foi desengavetado. Então não sabemos se terá um avanço, mas ao que tudo indica, essa possibilidade não ganhou força dentro do Senado Federal. Bom, e aí tem alguns ouvintes aqui com questionamentos, e um questionamento que a gente tem feito aqui a juristas e tal, desde o início desse processo, chegou a seguinte mensagem: Band News vai ter de tirar a entrevista das redes sociais? Né? E essa tem sido uma pergunta muito frequente. Por quê? Porque diz aqui a medida cautelar. A medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, imposta a Jair Messias Bolsonaro, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataforma ou qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação, decretação de prisão, nos termos do artigo 312, e aí segue o texto. Ou seja, por esse texto aqui, não poderia. Essa decisão envolvendo redes sociais está estendida, portanto, aquelas entrevistas concedidas e utilizadas também em trechos ou na sua integridade em redes sociais. Mas nós não temos que tirar nada disso das nossas redes sociais, porque qualquer punição do tipo não vai para o veículo, não vai para o terceiro, vai para o próprio Jair Messias Bolsonaro. Até porque uma eventual entrevista, uma eventual desobediência do ex-presidente a uma determinação judicial se tornaria imediatamente um fato relevante de interesse público, né? E aí seria a nossa, inclusive, obrigação divulgar esse tipo de material. Ele está falando porque ele final, quer. Sim. Se ele não conceder entrevista, esse material não vai existir e ninguém vai postar, certo? Então, se ele não conceder entrevista, não tem material, ninguém posta e tá tudo bem. A medida é essa. Isso. Se ele fala, pessoas podem postar. E aí a responsabilidade é dele por ter falado, por ter concedido a entrevista. É isso. Um juiz eventualmente pode limitar o trabalho da imprensa se entender que uma entrevista, por exemplo, naquele instante vai atrapalhar o andamento do processo judicial. Tudo isso é super discutível. Mas nesse sentido, neste recorte específico, um juiz, um ministro pode eventualmente limitar o trabalho da imprensa, mas não é o caso agora, né? A gente não tem responsabilidade nenhuma de tirar qualquer coisa do ar.